Boa noite, gente. Estão todos com o documento Funções PDF aberto na página 11. Ok. Outra pergunta. Estão todos com a imagem que eu disponibilizei lá no grupo hoje? Ótimo, ótimo, que a gente vai precisar dos dois. Tá? Então, vamos começar pelo documento Funções PDF. Página 11. Então, vamos lá. Seja f uma função real, a derivada de f em relação a x... Oi, peraí, estou tendo problemas aqui. Tá. A derivada de f em relação a x no ponto A, se existir, é definida como... Então, antes da gente falar sobre a definição de derivada, uma justificativa aqui para vocês. Como já foi dito várias vezes, o foco nessa disciplina não é cálculo diferencial integral. O foco é o estudo de certas funções reais. Funções muito usuais para vocês. Só que algumas dessas funções, como por exemplo seno, cosseno e exponencial, dependem do conceito de derivada para poderem ser definidas. E derivada, por sua vez, depende do conceito de limite. Por isso que nós introduzimos a noção de limite e agora vamos ver um caso especial de limite chamado derivada. Então, vocês têm aquela igualdade logo no começo da página 11. Do lado esquerdo da igualdade, aquilo a gente lê como derivada em relação a x da função f no ponto A. E do lado direito, o definiens, que efetivamente define esse conceito, derivada de uma função em um ponto. É dado por limite com h tendendo a zero, de f de a mais h menos f de a sobre h. Então, vocês devem lembrar que essa operação limite se aplica sobre funções. Então, esse f de a mais h menos f de a sobre h é uma função que depende de h. Por isso que a gente está aplicando ali o limite com h tendendo a um certo ponto específico, no caso, zero. Para a gente começar a discutir o significado intuitivo de derivada, essa contraparte intuitiva é extremamente importante, eu peço a vocês para abrirem a imagem que eu enviei hoje para vocês lá no grupo WhatsApp. Nessa imagem vocês veem ali uma representação para um eixo X horizontal, um eixo Y vertical. Isso aí é uma representação do famoso plano cartesiano. Esse plano cartesiano é simplesmente R cartesiano R, onde R denota o conjunto dos reais. E cada ponto desse conjunto, R cartesiano R, é um par ordenado de reais. E nessa mesma imagem vocês veem representado uma curva em preto. Isso aí é uma representação para o gráfico da função, de uma dada função. Lembrando vocês que toda função é um conjunto de pares ordenados. Então, esse conjunto de pontos que corresponde ao gráfico dessa função, representado em preto, é um conjunto de pares ordenados. Isso é um conjunto que está contido nesse R cartesiano R. E no eixo X, vocês veem ali destacado um certo ponto A minúsculo. E no mesmo eixo X, vocês veem também destacado um certo ponto A mais H. Então, esse A que aparece no eixo X, o A minúsculo que aparece no eixo X, e o A mais H, que também aparece no eixo X, eles estão colocados ali em função dessa definição de derivada que nós estamos dando aqui para vocês, que é a definição usual para o operador de derivação. Nessa imagem que eu mandei para vocês,
pode causar a sensação de que esse H obrigatoriamente é positivo, já que o A mais H está à direita de A. Mas se vocês olharem de novo na página 11, aquela primeira igualdade que é usada para definir derivada, vocês vão perceber que o limite é com H tendendo a zero. H tendendo a zero significa o quê? Que H pertence ao intervalo de 0 menos delta a 0 mais delta, exceto zero. Ou seja, é um intervalo aberto de menos delta a delta. Lembrando vocês que esse delta é um real maior do que zero. Logo, esse H ele admite valores tanto positivos quanto negativos. Então, nessa imagem que eu mostrei, que eu coloquei para vocês, nós estamos considerando apenas um caso particular em que o H pode ser, sim, um valor positivo, desde que ele fique confinado a esse intervalo. Vamos ver como se lê aquela barra vertical depois do X, como eu acabei de ler para vocês e hoje. Veja lá o que eu falei para vocês, é o que está escrito também no texto. Aquilo se lê como derivada em relação a x da função f no ponto A. Só isso. Então, aquela barra vertical é simplesmente para destacar que nós estamos determinando a derivada da função em um ponto específico, no caso, o ponto A. Esse ponto A, obviamente, é um ponto do domínio da função. Ok aí, hoje? Tá. Então, a imagem que eu mandei para vocês sugere que um H positivo, mas o que eu estou insistindo com vocês é que não é necessariamente o caso. Uma vez que H tende a zero, ele pertence ao intervalo de menos delta a delta, excluindo o zero. Logo, o H pode assumir tanto valor positivo quanto negativo. No caso em que H é um real negativo, esse A mais H está à esquerda de A. Na imagem, só considerei um certo A mais H à direita de A. Até aí tá ok, gente? Ok. Tá. Então, por que eu comentei ali com o Yuji, ou com vocês, agora não lembro mais, que esse A, obviamente, pertence ao domínio da função? Basta ler a definição ali. Limite com H tendendo a zero de f de A mais H menos f de A. Então, para nós determinarmos a imagem de A pela função f, é porque esse A pertence ao domínio da função. Analogamente, esse A mais H também deve pertencer ao domínio da função. Tá? Então, sabendo que tanto A quanto A mais H pertencem ao domínio da função, o A admite pela função f uma certa imagem f de A. Então, vocês estão vendo nessa imagem que eu mandei para vocês, marcado com letra A maiúsculo em vermelho, um ponto cujas coordenadas nesse plano cartesiano são A, f de A. Lembrando que o f de A é a imagem de A pela função f. E na mesma imagem tem um ponto B, marcado em vermelho, B maiúsculo, cujas coordenadas são A mais H, f de A mais H. E esse ponto A e esse ponto B, junto com um certo ponto C maiúsculo, também marcado em vermelho, com coordenadas A mais H, F de A, define um triângulo retângulo. É um triângulo em que um dos ângulos internos é reto, no caso, o ângulo interno associado ao vértice C. Bem, acontece que se vocês olharem novamente a definição de derivada, vocês vão ver ali um certo f de A mais H menos f de A dividido por H. Mas o que é esse f de A mais H menos f de A? É uma diferença de imagens dos pontos A e A mais H, independentemente do A mais H estar à direita ou à esquerda de A, independentemente do f de A mais H ser maior ou menor do que f de A.
E aí, se vocês olharem naquele triângulo retângulo, no caso desse desenhinho que eu mandei para vocês, o f de A mais H menos f de A vai coincidir com a medida do cateto oposto ao ângulo interno associado ao vértice A maiúsculo, ao passo que o H corresponde ao cateto adjacente ao ângulo associado ao vértice A maiúsculo em vermelho. Então nós temos uma razão entre cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Obviamente, nem sempre esse f de A mais H menos f de A vai coincidir com o valor de uma medida de cateto. Porque no caso em que f de A mais H é menor do que f de A, nós vamos ter um valor negativo. Nessa imagem que eu mandei para vocês, nós temos um valor positivo. Mas não há obrigatoriedade dessa diferença f de A mais H menos f de A ser positiva. E, eventualmente, pode assumir valores negativos, eventualmente pode ser até mesmo zero. Mas, por enquanto, vamos trabalhar com um caso especial como esse que está ilustrado na imagem que eu mandei para vocês. Acontece que essa razão de cateto oposto sobre cateto adjacente, nessa imagem que eu mandei ali, isso coincide com o coeficiente angular de uma reta de por esses pontos A maiúsculo, B maiúsculo. Vocês concordam com isso? Ok. Ok. Então, mas o que é essa reta definida por esses dois pontos no plano cartesiano, A maiúsculo, B maiúsculo? Nesse caso ali, nós temos uma reta que seca o gráfico da função f. O que significa uma reta que seca? Esse seca vem do verbo secar, é com S, esse secar. Essa reta seca o gráfico da função, significa que ela intersecta a função em pelo menos dois pontos. Então nós temos uma interseção dessa reta definida pelos pontos A, B, e essa reta faz interseção com o gráfico da função nesses mesmos dois pontos A e B. Logo, essa razão f de A mais H menos f de A dividido por H, isso é o coeficiente angular dessa reta que está secando o gráfico da função nesses dois pontos A e B. Estamos de acordo até esse ponto aí? Ok. Só que a definição de derivada não é dada apenas por essa razão, f de A mais H menos f de A sobre H, mas aplicando o limite dessa razão com H tendendo a zero. Intuitivamente falando, isso corresponde a aproximar cada vez mais aquele ponto B maiúsculo que vocês estão vendo do ponto A maiúsculo. Então, vocês vão formando aos poucos triângulos retângulos cada vez menores e o limite dessa razão vai corresponder ao coeficiente angular de uma reta que tangencia o gráfico dessa função no ponto A maiúsculo. Até aí, tranquilo, gente? Ok. Mas essa não é a única maneira de desenvolver uma intuição a respeito dessa operação de derivação. Nós podemos ter outras intuições que não têm obrigatoriamente relação com essa história de coeficiente angular de reta tangente. Tá? Por exemplo, digamos que a gente interprete o eixo x como tempo, vocês que são físicos. Digamos que a gente interprete o eixo y como posição de um certo corpo em função do tempo. Então, essa função f, ela vai nos descrever a posição desse corpo
A gente já chega lá, Andy, mas é isso mesmo que você falou. Mas precisa qualificar de qual velocidade a gente está falando. Então, vamos devagar aí. Ó. Então, digamos que a gente interprete x como tempo, y como posição, e logo essa função f vai nos descrever a posição de um certo corpo em cada instante de tempo. Essa posição pode ser dada ao longo de uma reta, por exemplo. Digamos que estão tratando de um carro numa estrada retilínea e vocês querem saber em que posição esse carro está em cada instante de tempo. Tá? Aí, essa razão f de a mais h menos f de a sobre h, como que a gente vai interpretar isso? Independente do limite, vamos esquecer o limite por enquanto, vamos concentrar só na razão f de a mais h menos f de a sobre h. Notem vocês que esse h que vocês veem na imagem é a mais h menos a. É justamente a diferença entre a mais h e a. Então, se a gente interpreta x como tempo, esse h corresponde a um intervalo de tempo onde o tempo inicial é a e o tempo final é a mais h. E aí essa razão f de a mais h menos f de a sobre h passa a ser a taxa de variação da posição desse corpo com o passar do tempo dado em h. Então, qual é a posição desse corpo no instante a mais h, menos a posição no instante a, tudo isso dividido pelo transcorrer de tempo h. Isso vai nos dar, do ponto A até o ponto A mais h, a velocidade média, aquilo que o Andy falou, ele falou só em velocidade, mas vai nos dar a velocidade média em que esse corpo percorreu um trajeto de f de a até f de a mais h em h unidades de tempo. Tá? Agora, aplicando o limite, então, por exemplo, essa velocidade média, digamos que a gente considere o percurso de Curitiba a São Paulo, cerca de 400 quilômetros, e digamos que depois desse veículo fazer esse percurso, a gente chega à conclusão de que a velocidade média do carro era de 30 km por hora. Tá? O fato da velocidade média ser 30 km por hora não significa que a velocidade instantânea em certos trechos do trajeto não pudesse ser maior ou menor. Então, aí que entra o conceito de derivada, que se aplica o limite sobre esse f de a mais h menos f de a sobre h. Então, aplicando o limite com h tendendo a zero, nós vamos ter aquilo que podemos interpretar como velocidade instantânea desse veículo num certo instante a. Então, mesmo que a velocidade média para chegar de Curitiba a São Paulo tenha sido de 30 km por hora, nada impede de, num certo momento, ter tido uma velocidade instantânea de 120 km por hora, num certo instante A, ter tido velocidade de 120 km por hora, e num certo instante B, o veículo está com uma velocidade instantânea de 0 km por hora. Tá? De modo a garantir aquela velocidade média de 30 km por hora, que, por sinal, não tem nada a ver com média aritmética. Tá ok aí essa interpretação, por enquanto? Ok. Então tá. Para facilitar mais ainda a visão intuitiva desses conceitos que a gente está falando aqui, vamos ver o Leandro. A inclinação da reta secante seria a velocidade média e a inclinação da reta tangente seria a velocidade instantânea. É isso aí, Leandro. Exatamente. Tá ok? Ok. Então, para facilitar mais ainda essa visão intuitiva do conceito de derivada de uma função em um ponto, vamos ao teorema 20, na página 11. Vejam o que diz o teorema 20. Seja f de r em r tal que f de x igual a c, uma constante. Nós temos, então, uma função constante. Ou seja,
as imagens dessa função sempre assumem o mesmo valor c. Logo, a derivada dessa função em relação a x em qualquer ponto A do domínio da função é zero. Então, como que a gente prova isso? Bem, é só usar a definição. A função dada é função constante. Logo, o f de A mais h é igual a c, porque a função é tal que f de x igual a c para qualquer x real. Em particular, para f de A mais c, de A mais h, vai ser novamente c. E f de A, novamente, c, pelo mesmo motivo. Então, a derivada dessa função constante c em um ponto A qualquer é igual ao limite com h tendendo a zero de c menos c sobre h. Estão de acordo com esse c menos c sobre h? Ok. Ok. Mas esse c menos c, como a gente já discutiu um certo número de vezes, isso resulta no zero real. Logo, nós temos o limite, com h tendendo a zero, de zero sobre h. Só que a gente tem que lembrar o que é esse limite com h tendendo a zero. O limite com h tendendo a zero, esse h tendendo a zero significa que o h pertence ao intervalo de 0 menos delta a 0 mais delta, exceto o zero. Basta vocês reverem a definição de limite que já foi dada. Então, esse fato de exceto o zero significa que o h que aparece naquele denominador é diferente de zero. Se ele é diferente de zero, então nós podemos usar a definição de divisão simplesmente como multiplicação pelo simétrico multiplicativo do h. Então, aquele zero sobre h é simplesmente zero. Algo que nós não poderíamos fazer se h pudesse ser zero. Mas como h não é zero por conta da definição de limite, então zero sobre h é zero. E aí nós temos o limite de zero com h tendendo a zero. Mas o limite da função zero com h tendendo a zero é o limite de uma função constante. No caso, essa constante é zero. E limite de função constante, como nós já enunciamos e provamos, é a própria constante. Logo, esse limite é zero. Ou seja, a derivada de uma função constante em qualquer ponto A do domínio, sendo o domínio o conjunto R dos reais, é zero. Estamos de acordo com a demonstração desse teorema? Ok. Ok. De um ponto de vista intuitivo, se a gente apelar de novo ao exemplo lá do carro, a função constante corresponde a um carro que, com o passar do tempo, não muda de posição. Ele mantém a posição dele sempre no mesmo valor c. Então, se ele mantém o tempo todo no mesmo valor c, a velocidade instantânea dele em qualquer um desses instantes é simplesmente zero, porque o carro não está se movendo. Teorema 21. Seja f de R em R tal que f de x igual a x, função identidade. Logo, a derivada de f em relação a x em qualquer ponto A do domínio é 1. Novamente, a gente usa a definição de derivada de função em um ponto A. Ora, a derivada dessa função é limite com h tendendo a zero de f de A mais h menos f de A sobre h. Mas quanto que é f de A mais h, uma vez que a função é identidade? Então, o f de A mais h é A mais h. E o f de A é A. Então, nós temos ali o limite com h tendendo a zero de A mais h menos A, tudo isso dividido por h. Só que o A somado com menos A é o A somado do seu simétrico aditivo, que resulta no zero real, que é neutro aditivo. Então, isso fica simplesmente limite com h tendendo a zero de h sobre h. Mas quanto é h sobre h? E aí, novamente, a gente lembra h tendendo a zero. Ou seja, h pertence ao intervalo de 0 menos delta a 0 mais delta, exceto zero. Ou seja, o h jamais é zero.
no cálculo do limite. Então, graças a isso, a gente tem h sobre h, 1. Isso é o limite com h tendendo a zero de 1. Novamente, limite de função constante é a própria constante, logo esse limite é 1. O que confirma o teorema de que a derivada da função identidade em qualquer ponto A do domínio dessa função é 1. Estamos de acordo com a demonstração desse teorema? Ok, ótimo. Ainda apelando ao exemplo do carro, essa função identidade, como que ela pode ser interpretada? Se a gente insistir nessa interpretação de x como tempo e f de x como a posição dependente do tempo, digamos que a gente assuma que esse tempo é medido em segundos, uma vez que físicos não podem abrir mão dessas equações dimensionais. Então, assumindo que o tempo é medido em segundos e posição em metros, isso aí está dizendo que a cada segundo o veículo se move 1 metro. Então, no instante 3, o veículo está na posição 3, já que a função é identidade. No instante 38,7, o veículo está na posição 38,7, e assim por diante. Então, nós temos um veículo que, a cada unidade de tempo, move uma unidade de comprimento. Como unidade de tempo estamos adotando segundo e de comprimento metros, então nós temos que a velocidade instantânea desse veículo, em qualquer instante, é simplesmente 1 metro por segundo. Podemos ir para o teorema 22? Ok. Então tá. Teorema 22. Seja f de R em R tal que f de x igual a x ao quadrado. Logo, a derivada de f em relação a x em qualquer ponto A do domínio de f é 2A. Esse é o nosso primeiro caso em que a derivada de uma função em um ponto qualquer do domínio vai depender de qual ponto do domínio nós estamos falando. Porque notem que no teorema 20, a derivada da função constante em qualquer ponto do domínio é sempre o mesmo valor, 0. Na função identidade, a derivada da função identidade em qualquer ponto do domínio é sempre o mesmo valor, 1. Agora, nesse novo teorema 22, a derivada vai depender de qual ponto A gente está considerando. Então, como que a gente faz a demonstração? Novamente, usa a definição de derivada. Nesse caso particular, já tem aceleração. A gente vai falar sobre essa questão de aceleração mais tarde. Ok, Leandro? Por enquanto, não. Mas a gente fala hoje ainda disso, tá bom? Ok. Então, para demonstrar o teorema, é muito simples, só usar a definição de derivada de função em um ponto A qualquer do domínio. A função é f de x igual a x ao quadrado. Logo, f de a mais h é o quadrado desse a mais h. E o f de a é o quadrado de a. Então, a derivada de x ao quadrado em relação a x no ponto A é o limite com h tendendo a zero de a mais h ao quadrado menos a ao quadrado, tudo isso dividido por h. Mas quanto que é o quadrado de a mais h? Isso é simplesmente a ao quadrado mais 2ah mais h ao quadrado. Então, nós temos ali o limite com h tendendo a zero de a ao quadrado mais 2ah mais h ao quadrado menos a ao quadrado, tudo isso dividido por h. Só que aquele menos a ao quadrado é o simétrico aditivo de a ao quadrado. Somando os dois, nós temos o zero, que é neutro aditivo. E com isso vão sobrar no numerador apenas 2ah mais h ao quadrado. Mas o h é fator comum. Então podemos colocar em evidência, e aí nós temos logo abaixo limite com h tendendo a zero de h que multiplica 2a mais h, tudo isso dividido por h.
Até aí estão de acordo? Ok. Ok. Só que daí vocês notam que nós temos uma ocorrência de H no numerador e outra no denominador. A questão é se podemos fazer a famosa simplificação de H com H. Novamente, lembramos que nós estamos aplicando o limite com H tendendo a zero. Logo, H pertence ao intervalo de 0 menos delta, 0 mais delta, exceto o zero. Logo, H não é zero. Então, nós temos o limite com H tendendo a zero de 2A mais H. Mas, quanto que é o limite de 2A mais H? Isso é limite da soma, nós já vimos teoremas sobre isso. Limite da soma é a soma dos limites. Então, esse é simplesmente o limite de 2A com H tendendo a zero, mais o limite de H com H tendendo a zero. Mas quanto é o limite de 2A com H tendendo a zero? Isso é limite de função constante. Nesse caso, a constante é 2A. E limite de função constante é a própria constante 2A. Já o limite de H com H tendendo a zero é o limite de função identidade. E nós já enunciamos e provamos também teoremas sobre o limite de função identidade. Como H tende a zero, o limite de H com H tendendo a zero é simplesmente zero. Então nós temos ali 2A mais zero, só que o zero real é neutro aditivo, isso nos dá 2A. Estamos de acordo com a prova do teorema 22? Ok. O Gabriel Damasceno está gostando ali. Legal. Então, nesse caso, se a gente insistir na interpretação de x como tempo e f de x como posição em função de tempo, então isso daqui está sugerindo o seguinte, que nessa interpretação a velocidade instantânea é diferente em cada instante. No instante A igual a zero, a velocidade instantânea é 0 metros por segundo. No instante A igual a 1, a velocidade instantânea é 1 metro por segundo. No instante 2, é 4 metros por segundo e assim por diante. A gente vai dar um exemplo mais detalhado sobre essa questão de velocidade instantânea no final dessa discussão aqui. Teorema 23. Seja f de r em R, tal que f de x igual a x elevado a n. Logo, a derivada de f em relação a x em qualquer ponto A do domínio de f é n vezes a elevado a n menos 1, sendo n um racional. Então, gente, esse teorema 23, no caso particular em que o n é inteiro positivo, 1, 2, 3, 4, 5, etc., provar esse teorema é muito tranquilo. Vocês usam binômio, vocês podem usar binômio de Newton, sai muito fácil a demonstração. Tá? No caso em que n é racional, dá mais trabalho, mas a demonstração não é complicada. Nesse caso, eu estou omitindo a demonstração, justamente por causa da velha história, não é uma disciplina de cálculo, a gente só precisa dar as ferramentas para vocês poderem brincar com o tema principal da disciplina, que são as funções chamadas analíticas. Tá? Então, por exemplo, quanto que é a derivada de x à quinta num ponto A? É 5A elevado à quarta. Estamos de acordo com o teorema 23? Ok. Tá bom. Então, teorema 24. Lembrei daquela tabela que mandam decorar. Então, a origem dessas chamadas tabelas de fórmulas são teoremas. Todas as tabelas de fórmulas não passam de teoremas. Agora vejam só. Teorema 24. Se a derivada em relação a x da função f no ponto A existe,
primeiro lugar, por que essa ressalva se a derivada existe? Vocês devem lembrar que derivada de uma função em um ponto A é dada a partir do conceito de limite. E como a gente conversou no último encontro, o limite de uma dada função pode existir ou não. Se existir, é único, mas existe a possibilidade do limite simplesmente não existir. Logo, é sim possível a derivada de uma função em um dado ponto A simplesmente não existir. Tá? Então, por isso, feita a ressalva no enunciado do teorema 24. Então, olha lá. Se a derivada dessa função f em relação a x no ponto A existe, então a derivada de constante vezes função no ponto A é constante vezes a derivada da função no ponto A. Esse é o enunciado do teorema. A demonstração é bem simples. Novamente, usa a definição de derivada. Nosso amigo Leandro está digitando. Só esperar um pouco aí, vamos ver que ele... qualquer dúvida. Então, se a função não for contínua em um ponto, ela não pode ser derivada nesse ponto. Aí que tá, Leandro. Existe sim um teorema que diz que se a função admite derivada em um ponto, isso faz dela automaticamente uma função contínua naquele ponto. Logo, se ela não for contínua nesse ponto, ela não admite derivada. Só que ainda não decidi se eu vou falar ou não sobre esse teorema com vocês. Vai depender das nossas necessidades aqui, tá bom? Tá. Então, demonstração. A gente simplesmente faz a conta. Quanto que é derivada em relação a x de constante c vezes f de x no ponto A. Aí usa a definição. É o limite com h tendendo a zero de constante vezes f de a mais h menos constante vezes f de a sobre h. Já que nós estamos falando da função constante vezes f de x. Só que a constante é fator comum no numerador. Logo, podemos colocar em evidência e nós temos limite com h tendendo a zero de constante vezes f de a mais h menos f de a, tudo dividido por h. Mas isso é limite de um produto. E limite de produto, como a gente já viu, é o produto dos limites. Então, isso fica limite de constante com h tendendo a zero vezes limite com h tendendo a zero de f de a mais h menos f de a sobre h. Só que o primeiro limite de função constante, é a própria constante. Então, repete a constante lá do lado direito. E o segundo limite é exatamente a definição da derivada da função f no ponto A. Logo, nós temos constante vezes derivada da função no ponto A. Estamos de acordo até aí? Teorema 24? Ok. Então, seja, continuando a leitura, como se chama o H? H. Tranquilo aí, Yuji? Ok. Então, continuando a leitura, o Gabriel Damasceno está dando risada aí, tá? Pelo jeito, o Yuji não gosta de chamar só de H. Qualificando, ele seria o quê? Aquilo que foi dito logo no início, Yuji, a definição de derivada, nós aplicamos o limite com h tendendo a zero de uma função que depende de h. Então, esse h é simplesmente o argumento da função. Ok. Então, continuando a leitura ali, seja f de x em R, tal que x é subconjunto do conjunto dos reais. A função derivada f' de f, se existir, é dada da seguinte maneira. Então, aqui nós temos que tomar um cuidado enorme. Não pode confundir derivada de função em um ponto com função derivada. Nós já definimos o que é a derivada de uma função real em um dado ponto do seu domínio. É um limite.
E se há um limite, se ele existir, é um número real. Então, derivada de uma função em um ponto é um número real. Agora nós vamos definir um outro conceito, chamado função derivada. Então, veja o que está escrito lá. Seja f uma função com domínio x, onde esse x é subconjunto do conjunto dos reais. Nós vamos introduzir o conceito de função derivada f' de f. É dada por uma função f' com o mesmo domínio de f. Então, notem que essa função derivada f' tem como domínio x, o mesmo domínio da função f, dada de que maneira? Para todo A, se A pertence ao domínio da função, então o f' no ponto A é a derivada da f em relação a x nesse ponto A. Então, uma coisa é calcular a derivada de uma função em um ponto A qualquer do domínio. Outra é determinar uma função que para cada ponto A do domínio temos uma imagem que é a derivada da função f naquele ponto A. Ok aí, gente? Ok. Então, o conceito de função derivada é o que realmente nos interessa aqui. Continuando a leitura, uma função é diferenciável se e só se admitir função derivada. Então, como a função derivada depende de sermos capazes de determinar a derivada de uma dada f em cada ponto do domínio, se essa derivada não existir em pelo menos um ponto do domínio, automaticamente isso não permite definir a função derivada f dada. E nós estamos, por enquanto, interessados justamente nas funções diferenciáveis, aquelas que admitem derivada em todos os pontos do seu domínio. Continuando a leitura. Se U e V compartilham o mesmo domínio e são diferenciáveis, então a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então, aquela anotação que vocês estão vendo, abre parênteses, U mais V, fecha parênteses, primo, aquilo é simplesmente a derivada da soma de U com V. E o que esse teorema está dizendo é que a derivada dessa soma de U com V, que é uma soma de funções, é simplesmente a derivada de U mais a derivada de V. Estamos de acordo com esse primeiro teorema? Ok. A demonstração desse teorema é bem tranquila, mas eu estou omitindo aqui. O próximo, a derivada da diferença, é a diferença das derivadas. Então, derivada de U menos V é a derivada de U menos a derivada de V. Agora, a derivada do produto não é o produto das derivadas. E a derivada da razão não é a razão das derivadas. Então, o que ali está dizendo é que a derivada do produto, UV, é a derivada de U vezes V, mais U vezes a derivada de V. Ao passo que a derivada de U sobre V é a derivada de U vezes V, menos U vezes a derivada de V, tudo isso dividido pelo quadrado de V, desde que V de x seja diferente de zero para todo x pertencente ao domínio de V. Então, a demonstração da derivada da soma, soma das derivadas e derivada da diferença das derivadas é bastante tranquila. Já a derivada de produto é uma demonstração que exige um certo insight. Mesma coisa para a derivada da razão. Em princípio, a gente não vai precisar desses teoremas derivada de produto e derivada da razão. Se a gente descobrir que tem tempo sobrando no final do curso, eu posso fazer as demonstrações desses teoremas para vocês. Tá? Mas são demonstrações bem conhecidas na literatura. Vamos dar um exemplo para ilustrar um pouco da aplicação desses teoremas. Então, exemplo.
Seja f de R em R, tal que f de x é igual a 5x ao cubo menos 18x ao quadrado mais 16. Isso é um exemplo típico de uma função polinomial de grau 3. A pergunta é, essa função é diferenciável? E se ela for diferenciável, qual é a sua função derivada? Essa é a pergunta. Então, primeiro a gente observa que essa função, pelo fato de ser polinomial, ela pode ser representada como uma soma de 3 funções. Uma função cujas imagens são 5x ao cubo. Outra, cujas imagens são menos 18x ao quadrado. E outra, uma função constante 16. Vocês concordam com isso? Ok. Isso já facilita bastante para determinar se a função admite derivada. Porque, de acordo com o teorema anterior, que a gente falou agora há pouco, o derivado da soma é a soma das derivadas. Então, se essa função é uma soma de 3 outras funções, 5x ao cubo, menos 18x ao quadrado e 16, então a gente pode determinar a derivada dessa função como a derivada de uma soma, que, de acordo com aquele teorema, é a soma das derivadas. Então, basta derivar as parcelas uma a uma. Deriva 5x ao cubo em relação a x, deriva menos 18x ao quadrado em relação a x, deriva 16 em relação a x e soma os resultados. Mas ainda fica o problema quanto que é a derivada de cada um desses termos. Então, quanto que é a derivada de 5x ao cubo? Acontece que nós já provamos que derivada de constante vezes função é constante vezes derivada da função. Então, a derivada de 5x ao cubo é 5 vezes a derivada de x ao cubo. Concordo com isso? Ok. Mas daí quanto que é a derivada de x ao cubo? A derivada de x ao cubo é a derivada de x a n. E a derivada de x a n em qualquer ponto A é na elevado a n menos 1. Então, 3 vezes a elevado a 2. Em um ponto x qualquer do domínio, isso corresponde a 3x ao quadrado. Então, a derivada desse 5x ao cubo é simplesmente 5 vezes 3 vezes x ao quadrado, o que nos dá 15x ao quadrado. Estão de acordo com isso? Ok. Usando os mesmos argumentos, a derivada de menos 18x ao quadrado é menos 18 vezes 2 vezes x elevado a 1, sendo que x elevado a 1 é simplesmente x, o que nos dá menos 36x. E a derivada da função constante 16, a gente já provou isso, a derivada da função constante é a função constante zero. Então, a derivada de 16 em relação a x vai dar zero. E aí nós temos a função derivada f' de x, simplesmente 15x ao quadrado menos 36x. Sendo que esse f' é uma função real com domínio R nos reais. Então nós temos um exemplo aqui de uma função diferenciável. Ok aí? Ok. Então tá bom. Agora, seção 11.1. Derivada de ordem superior. Então, o conceito de derivada de ordem superior, novamente, é indispensável para a gente qualificar mais tarde o que é seno e cosseno. Tá? Então, lendo o documento, a função derivada f' de x, de uma f de x, é também conhecida como derivada primeira da função. Derivada em relação a x de ordem n mais 1 de uma função real f de x, se existir, é definida da seguinte forma. Olhem lá o que está escrito. Do lado esquerdo da igualdade, vocês têm ali uma derivada de ordem n mais 1 da função.
e é uma derivada em relação a x. E do lado direito vocês têm a derivada da derivada de ordem n, da mesma função em relação à mesma variável. Então, o que é a derivada de ordem n mais 1? É a derivada da derivada de ordem n. Exemplo. O que é a derivada quinta de uma função f? É a derivada da derivada quarta. O que é a derivada quarta? É a derivada da derivada terceira. A derivada terceira é a derivada da derivada segunda. A derivada segunda é a derivada da derivada primeira. E assim a gente consegue determinar a derivada de qualquer ordem de qualquer função. Então vamos ver exemplos. Está ali no texto, exemplo 1. Quanto é a derivada segunda em relação a x de x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 6x? Novamente temos uma função polinomial, ou seja, a gente pode derivar parcela por parcela, por causa do teorema derivada da soma das derivadas. E, claro, a partir dessa definição de derivada de ordem superior, esse teorema pode ser estendido para a derivada de qualquer ordem. A derivada de qualquer ordem da soma é a soma das derivadas da mesma ordem. Então, a derivada segunda de x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 6x é a derivada em relação a x da derivada dessa função. Mas a derivada dessa função é 3x ao quadrado menos 4x mais 6. Até aí estão de acordo? Ok. Mas então, qual é a derivada em relação a x dessa nova função? 3x ao quadrado menos 4x mais 6. É simplesmente 6x menos 4, usando os mesmos teoremas que a gente já usou. Exemplo 2. Nós vamos agora determinar a derivada terceira da mesma função do exemplo 1. Então, note que o exemplo 2 emprega exatamente a mesma função do exemplo 1. Só que agora a gente vai fazer a derivada terceira. Então, a derivada terceira de x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 6x é a derivada segunda da derivada dessa função. Mas a derivada dessa função é 3x ao quadrado menos 4x mais 6. Mas o que é a derivada segunda dessa função? É a derivada da derivada dela. Mas a derivada dela é 6x menos 4. Finalmente, a derivada em relação a x de 6x menos 4 é 6. Se vocês perguntarem quanto que é a derivada quarta da mesma função, vocês vão ter a função constante 0, a derivada quinta, função constante 0, e assim por diante. Estamos de acordo com os exemplos 1 e 2? Ok. Então, comumente, continuando a leitura do texto, comumente, derivadas de segunda e terceira ordem são denotadas por F2' e F3', ou F2' e F3', respectivamente. Então, para finalizar, um exemplo usando uma função S. Esse exemplo vocês precisam pensar com muito cuidado. Seja S de R em R, tal que S de t igual a menos 5t ao quadrado. Então, nós temos uma função S, em que os argumentos dessa função são denotados por t, esses t são elementos do domínio. É uma função polinomial, o que faz dela uma função diferenciável. Então, a derivada primeira dessa função S é menos 10t, usando os mesmos teoremas que a gente usou nos exemplos anteriores. E a derivada segunda é a derivada dessa derivada primeira, que dá menos 10. Até aí estamos de acordo com relação a essa função S? Ok. Agora vejam só. Com os devidos cuidados, S pode ser interpretada como uma função que descreve queda livre de um objeto próximo à superfície da Terra. A pergunta é, que cuidados são esses? A lista perguntando, se fosse derivar novamente seria 0. Exatamente. Então, essa pergunta que a Alice fez
a derivada terceira dessa mesma função S vai resultar numa função constante zero. Assim como a derivada quarta. Tá ok? Tranquilo aí, Liz? Ok. Então vejam só. Okidoki. Calma lá, Leandro. Olha só. Com os devidos cuidados, S pode ser interpretada como uma função que descreve queda livre de um objeto próximo da Terra. Então, vocês são futuros físicos. Uma das coisas que vocês fazem é modelar fenômenos do mundo real usando matemática. Então, vejam só, a pergunta é: que devidos cuidados são esses que a gente deve tomar para interpretar uma funçãozinha como essa, S de t igual a menos 5t ao quadrado, como descrevendo queda livre? Então vamos começar com uma discussão bem ingênua aqui. Vamos assumir que esse t a gente interpreta como tempo, medido em segundos, e que S descreve posição, medido em metros. E vamos considerar que vocês estão em algum lugar muito alto, sei lá, uns 300 metros de altura, segurando uma bolinha de chumbo, e vocês começam uma contagem regressiva no instante menos 10 segundos. Então, vocês começam a contagem regressiva. Menos 10, menos 9, menos 8, menos 7. Quando chega no instante 0, vocês soltam a bolinha. Vamos considerar que não há qualquer resistência à queda dessa bolinha. Ou seja, nós estamos ignorando resistência do ar, estamos ignorando obstáculos. Nós estamos pensando simplesmente que a bolinha está caindo, seguindo essa dinâmica dada por essa função. Se ela está caindo por ação de alguma força mágica chamada gravidade, isso é um problema que compete ao físico decidir, ou por qualquer outro motivo, seja o que for que ela está caindo. Mas então, como que a gente pode interpretar o que está escrito aqui nessa funçãozinha? Essa função, ela está dizendo o seguinte, ó, se S é interpretado como posição dependente de tempo, no instante t0, que a gente larga aquela bolinha, ela está na posição 0. Então, nós estamos assumindo como posição 0 não o chão, não o solo da Terra, se esse solo existir, mas como ponto de partida, o ponto 0, o ponto mais o ponto onde está a bolinha. Exatamente, o ponto mais alto, onde lá está a bolinha. Aí vocês largam a bolinha, e aí qual é a dinâmica dessa bolinha? Bem, a derivada primeira, ela está nos dizendo que a velocidade instantânea dessa bolinha multiplica por 10 a cada segundo. Então, mas se posição é dada em metros e tempo é dado em segundos, e sabendo que essa derivada primeira é taxa de variação de posição por tempo, nós vamos medir essa taxa de variação por tempo em metros por segundo. Então, no instante 0, a velocidade dela é 0. No instante 1, é menos 10 metros por segundo. Por que é menos 10 metros por segundo? Porque ela está em queda. Aí, no instante t igual a 2 segundos, é menos 20 metros por segundo. No instante t igual a 3, é menos 30 metros por segundo. Aí, o que a derivada segunda vai nos informar? Enquanto a derivada primeira nos dava a taxa de variação de posição por tempo, metro por segundo, a derivada segunda vai nos dar a taxa de variação dessa primeira taxa de variação, que é a velocidade. Então, a derivada segunda vai nos dar a taxa de variação por unidade de tempo
da velocidade. E a derivada segundo está nos dizendo que essa variação da velocidade por tempo é de menos 10 metros por segundo, que é o famoso menos 10 metros por segundo ao quadrado. Acontece que, em queda livre, em pontos próximos à superfície da Terra, a aceleração de queda, ignorando a resistência do ar, é de cerca de 9,8 metros por segundo, o que dá 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? E eu aqui só arredondei para 10, para ficar mais fácil a discussãozinha. Então, pelo fato da aceleração ser 10 metros por segundo, isso vai fazendo com que a velocidade mude a cada instante. Até aí estamos de acordo? Se vocês quisessem considerar como ponto zero, não o ponto de onde vocês estão largando a bolinha, mas algum ponto marcado na superfície da Terra, vocês teriam que mudar aquela função S que foi dada. Teriam que mudar para menos 5t ao quadrado mais alguma constante, por exemplo, 300. Então, no instante zero, você diz que a bolinha está na posição, está na altura 300 metros. Quando você solta a bolinha, essa altura dela começa a diminuir. E vai aumentando a velocidade e mantendo a aceleração constante. Tá? Mas existem uns outros cuidados mais complicados nessa história, porque essa função está definida como uma função dos reais nos reais. Então, esse modelinho que a gente está usando para descrever queda livre, dependendo da aplicação que o físico está interessado, pode não ser um modelo dos mais interessantes. Porque aqui a queda dessa bolinha é literalmente num poço sem fundo. Porque essa funçãozinha que está descrevendo a dinâmica dessa bolinha em queda não antecipa a possibilidade de que, para um certo valor de t, a bolinha simplesmente colide com algum obstáculo, como, por exemplo, o solo. Então, vejam vocês que essa equaçãozinha, que, por sinal, ocorre em alguns materiais de ensino médio, é para uma queda livre num poço sem fundo, num buraco sem fundo. Tá? Então, a questão de vocês usarem um certo modelo matemático para descrever um fenômeno físico depende de quais são as considerações físicas importantes para vocês. Por quê? Se vocês não estiverem interessados em colisões, mas somente em medições de velocidade, aceleração, o que quer que seja, esse modelinho pode ser interessante se vocês limitarem as observações de vocês a um pequeno intervalo de tempo contido nesse R, que é o conjunto dos reais, que, de acordo com esse modelo, vocês têm uma infinidade de tempo disponível para o passado e uma infinidade de tempo disponível para o futuro. O que também não bate com modelos cosmológicos atuais, que admitem que o universo tem idade. O universo não sempre existiu e nem sempre existirá. Então, quando eu falo para vocês que tem que tomar cuidado com o uso dessas ferramentas matemáticas para modelar fenômenos físicos, isso aí é uma das considerações e uma das mais simples que existe. Tá ok aí, gente? Ok. Então, tá bom. Então, hoje não tem atividade para vocês brincarem e podemos